adorarei com todas as minhas forças. Porque tem dias que não está fácil. Tem dia que não temos vontade de adorar ou de cantar porque estamos tristes, porque estamos abatidos, porque estamos preocupados. Por isso que eu e você devemos pôr toda a nossa força, nos esforçarmos para adorarmos a Ele. Porque mesmo nos dias difíceis, Ele se agrada do meu sacrifício de louvor, do teu sacrifício de louvor. E eu te convido a, nesse sentido, nesse espírito, adorar a Ele. chegarei pra encontrar teu amor e nos lua, Senhor, lua neste lugar, transborda teu amor e nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar teu
faz teu querer e nos Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Que os seus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os seus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os seus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover.
muda as coisas, muda a atmosfera, continua mudando, Senhor. De glória em glória, de glória em glória. Pode dar uma salva de palmas aí onde você estiver, aí na sua casa, aqui na igreja. Aleluia. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Dá para ficar a manhã inteira, né? Adorando aqui junto com esse grupo de louvor tão abençoado, né? Que tem nos abençoado tanto. É muito bom nós podermos estarmos reunidos, né, como corpo de Cristo, para podermos adorar a Ele, glorificar o nome dEle e também sermos ministrados através do Espírito Santo de Deus. Você pode se assentar, tomar o seu lugar. É uma alegria para nós termos cada um de vocês aqui, né, nós nos alegramos, né, pela presença de vocês. Queríamos que mais pessoas estivessem conosco, estamos sentindo a falta de alguns hoje, mas nós nos alegramos porque sabemos que nós estamos aqui, alguns estão nos acompanhando também pela transmissão, e tenho certeza que Deus irá falar aos nossos corações, né? Deus já está falando aos nossos corações, né? Pelo menos falou ao meu coração através desse tempo de louvor, e eu tenho certeza que você também já está sendo tocado pelo Espírito Santo. Nós iniciamos há alguns domingos atrás uma série de ministrações chamados Simples como Jesus. Domingo passado nós não tivemos a continuidade dessa série, porque nós fizemos um culto externo, nós tivemos batismo, tivemos ali um momento de comunhão como igreja, e foi muito bom, foi um momento muito prazeroso, um momento de diversão, de descontração, e nós louvamos a Deus porque nos proporcionou esse momento, por aquelas vidas que decidiram pelo batismo e foram batizadas ali no domingo passado. Nós temos visto que Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. E essa série de ministrações que nós iniciamos, então, alguns domingos atrás, eu creio que há uma razão para o Senhor ter nos direcionado para essa série. Nós estamos vivendo um momento, nesse ano de 2020, diferente. Um momento que eu creio que nenhum de nós esperávamos viver, e não tínhamos vivido antes um momento como esse. Então, o ano de 2020 para nós tem sido um ano diferente. E eu creio que Deus, através dessas ministrações, Ele está nos ministrando para que nós possamos entender que há algo novo do Senhor vindo sobre nós. Há algo novo da parte de Deus que Ele quer fazer nas nossas vidas, mas só aqueles que aprenderem a simplificar as suas vidas é que irão de fato poder experimentar aquilo que Deus quer fazer. E sobre o que nós já falamos? Nós começamos essa série de ministrações falando sobre Paulo, né, o medo que Paulo tinha quando ele diz, né, olha, o receio que eu tenho, o medo que eu tenho é que assim como a serpente enganou vocês, enganou Eva, ela engane também vocês. E aí, nós somos ministrados através disso, através do exemplo de Naamã,
aquilo que Deus falou com ele, né, através do profeta, que ele deveria então se banhar ali no Rio Jordão, para que ele pudesse ter a sua lepra curada. Algo muito simples, mas que, né, para aquele general, ele olhou com outros olhos, né? Ele achou simples demais para que Deus pudesse fazer algo na vida dele. Nós também falamos sobre a oração simples, sermos simples como Jesus na oração. Falamos sobre a oração do Pai Nosso, né? Algo que muitas vezes nós complicamos na nossa vida. A oração é algo que deveria ser simples, uma conversa nossa com o nosso Pai, mas que muitas vezes nós também acabamos complicando. E o tema de hoje, nós vamos estar falando sobre sermos simples como Jesus nas crises. Todos nós passamos por crises, todos nós enfrentamos crises e vamos continuar a enfrentar. Talvez esse ano de 2020 para você tenha sido um ano de crise. Nós temos visto crise em vários sentidos, na economia, crise nas famílias, crise financeira, crise, né, em muitas áreas. E nós vamos poder aprender como nós podemos passar por essas crises da melhor maneira possível e sair delas ainda melhor. E também vamos ver qual é a maneira que Jesus lidou com as crises que ele enfrentou, como ele passou por essas crises, para que nós possamos também, através do exemplo de Jesus, passarmos pelas crises que nós temos enfrentados. Eu quero te convidar a abrir 2 textos. O primeiro deles está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 37 a 39, e depois vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos versículos 42 ao 46. São 2 textos que relatam momentos que Jesus enfrentou. Momentos, podemos chamar assim, de crises pelas quais Jesus passou. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele veio como homem e ele sofreu tudo o que nós sofremos, ele passou por tudo o que nós passamos. E esses 2 textos relatam momentos assim. Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 37, diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E o Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 42, é a passagem onde Jesus está ali no jardim do Getsêmani orando, e ele, nessa passagem, ele está fazendo oração e ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, esses 2 textos que nós lemos relatam 2 momentos que Jesus enfrentou enquanto esteve na terra. Num momento, relatado lá no Evangelho de Marcos, diz que eles estavam ali no barco e havia uma tempestade, um temporal, e os discípulos estavam apavorados, e enquanto isso, Jesus, ele dormia no barco. Ele estava lá na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro,
né? Então nós vemos um momento de crise, um momento de tempestade, um momento adverso, e nós vemos como Jesus reage a este momento. E no texto de Lucas nós vemos um outro momento que Jesus enfrentou também de dificuldade. Ele já sabia o que estava prestes a enfrentar, então ele está ali em oração, orando ao Pai, e o texto diz que a agonia dele era tamanha que ele chega a suar gotas de sangue. Talvez isso seja algo que nenhum de nós experimentamos. Todos nós, com certeza, já passamos por momentos de agonia, mas não a ponto de nós suarmos gotas de sangue. E isso demonstra o quão, o nível de agonia, né, a dificuldade que Jesus estava enfrentando naquele momento, a crise que ele estava enfrentando naquele momento. E crise é uma das situações que todos nós passamos. Nós não podemos decidir se nós vamos ou não passar por crises, mas nós podemos decidir a maneira como nós vamos passar por essas crises. Há coisas que acontecem nas nossas vidas que nós podemos controlar, nós temos o controle. Mas tem outras coisas, ou muitas outras coisas, que acontecem que nós não temos o controle. Nós temos que deixar o Espírito Santo agir em nós, o Espírito Santo decidir como vai ser. Tem um poder de decisão que Deus nos deu. E Ele é capaz de simplificar toda a situação nas nossas vidas. Nós precisamos entender que não importa o momento que nós estamos passando, não importa se é um momento de crise ou não, nós temos que saber que há um lugar para nós em Deus. Tem uma ilustração que nos faz pensar nisso. Essa ilustração diz que estava tendo ali uma competição de pinturas, de quem pintaria o melhor quadro, e havia um tema para que pudesse ser pintado, e aquele tema era sobre a paz. E aí, nessa competição, né, alguns pintores estavam ali, né, com esse desafio de pintar um quadro que refletisse a paz. Então, depois que aqueles pintores fizeram o trabalho deles, as pessoas encarregadas de fazer a avaliação, de escolher quem seria o vencedor daquela competição, começam ali a olhar os quadros, e o primeiro quadro que eles olham está ali, né, pintado, né, um campo, e ali o pôr do sol, né, naquele campo, com aqueles montes, né, aquele pôr do sol bonito, alaranjado, né, e aquelas pessoas que estavam julgando se admiram com aquele retrato que foi pintado, e falam, realmente é um momento de paz, isso reflete a paz, transmite a paz. E aí eles vão para outro quadro, e ali, né, eles também veem, né, um mar calmo, tranquilo, né, e um barquinho no meio daquele mar, com alguém ali, né, descansando naquele barco, e eles olham, né, e parabenizam aquele pintor, porque ele também conseguiu, através da sua pintura, refletir a paz. E aí eles vão para um terceiro quadro, e eles estranham, porque aquele quadro, a princípio, parecia não refletir a paz. Era um quadro onde tinha um mar revolto, onde a água batia contra a rocha, né, e aquela tempestade se formando, o céu escuro, né, e eles acharam estranho, chamaram aquele pintor e falaram, nós não entendemos, ou você não entendeu, né, o que você deveria pintar, porque o seu quadro não reflete a paz. E aquele pintor então fala assim, vocês não observaram um detalhe, olhe nessa rocha que está pintada, olhe na fenda da rocha, e veja que ali na fenda há um ninho de passarinho, e ali tem um passarinho sobre aquele ninho. E o que o pintor estava querendo refletir é que não importa as circunstâncias ao nosso redor, não importa se nós estamos passando por tempestade, não importa se o céu, né, está fechado, se as ondas estão batendo ali contra as rochas, há um lugar
no meio de tudo isso, há um lugar de paz, há um lugar de descanso. Aquele passarinho fez o seu ninho na fenda daquela rocha, e no meio de todo aquele cenário turbulento, ali ele encontrava a paz, ali ele estava em paz. Não há uma maneira de nós evitarmos que as crises venham, mas há um lugar onde eu me posiciono, e esse lugar faz com que aquelas circunstâncias não me atinjam, faz com que as circunstâncias não toquem a minha vida da forma como o nosso inimigo, como Satanás gostaria. Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 9, diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. O que esse texto está nos falando é que há um lugar de descanso, mas ao mesmo tempo que ele nos diz que há esse lugar de descanso, ele nos fala: esforcemo-nos para entrar nesse descanso. É necessário, muitas vezes, um esforço para que a gente possa nos colocar nesse lugar de descanso. A Bíblia traz vários textos onde nós vemos exemplos assim. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É um lugar de descanso. Mas o mesmo texto fala do laço do passarinheiro, fala da peste noturna, fala da seta. São circunstâncias adversas que vêm para nos atingir. O Salmo 23, que nós bem conhecemos, também fala de um lugar de descanso que nós encontramos em Deus. Mas no mesmo texto, fala de vale, fala de sombra, sombra da morte, que é pior ainda. Salmo 84 também fala, né, de um vale de lágrimas, né, um vale árido, um vale seco, que é transformado num lugar de fontes. Ou seja, no mesmo lugar onde nós encontramos o descanso, muitas vezes vai estar acontecendo tempestade, vai estar acontecendo crises, vai estar acontecendo momentos adversos. E é nesses momentos, são nessas situações que nós podemos buscar o lugar de descanso. Nós vemos ainda na palavra de Deus, lá registrado no livro de Daniel, a história de Daniel, dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram ali jogados na fornalha. Daniel foi colocado na cova dos leões. São situações que eles não podiam controlar, situações adversas. Mas mesmo nessas situações, eles sempre estiveram em um ambiente seguro. Ainda que eles fossem expostos a crises externas, eles encontraram no Senhor um lugar seguro para que eles pudessem estar. Saber que há um lugar em Deus para mim e para você, um lugar seguro, ainda que a gente esteja passando por momentos de crise, ainda que nós estejamos passando por dificuldades, há um lugar seguro que nós podemos estar no meio de tudo isso. Há um lugar em Deus. Isso é uma maneira simples de nós tratarmos a crise. Se nós entendermos isso, nós vamos entender que mesmo diante de tudo que nós estamos enfrentando, eu posso lidar com isso de uma maneira simples, porque eu sei que há um lugar de descanso para mim. Qual é o impacto que a crise tem na sua vida? Nós vemos a história do povo de Israel, quando eles saem do Egito, eles estão ali no deserto, eles experimentam muitas coisas da parte de Deus. Eles veem o mar se abrindo, eles veem Deus, né, os sustentando ali nesse tempo de deserto, né, eles estão tendo experiências com Deus, mas em alguns momentos, quando vêm as dificuldades,
eles não se lembram dessas experiências, mas eles passam a murmurar, eles passam a questionar Deus, né? Eles enfrentam aquele momento de crise de uma forma não muito boa. Um outro exemplo que nós vemos na Bíblia é na história de Jó. Jó, no capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Nós conhecemos a história de Jó. E se você não conhece, você pode ler o livro de Jó e você vai ver que Jó ele passou por momentos intensos também de crise. Ele perdeu tudo o que ele tinha. Mas essa crise não foi uma crise somente de Jó, foi uma crise da sua família. Tanto Jó quanto a sua mulher passaram pela mesma crise, perderam as mesmas coisas, enfrentaram as mesmas dificuldades. Mas nós vemos uma diferença na postura deles. Nós vemos a mulher de Jó dizendo assim: depois de tudo isso, você ainda continua adorando a Deus? Depois de tudo isso, você ainda continua tendo esperança em Deus? Amaldiçoa a Deus e procura a morte. Essa foi a postura da mulher de Jó. Mas daí nós vemos a resposta de Jó. Ele fala: você fala como uma doida. Você está falando como alguém que não entende. Nós poderíamos receber o bem de Deus e não receber o mal? Pessoas que enfrentam a mesma dificuldade reagem de formas diferentes. Tem uma frase do pastor Bill Johnson que ele diz assim: a fé não nega o problema, ela nega ao problema um lugar de influência. A fé não nega o problema, ela nega ao problema um lugar de influência. Eu preciso tomar a decisão, ainda que eu esteja passando por vales, eu preciso tomar a decisão e saber que o Senhor, Ele vai continuar a decidir as coisas na minha vida, que quem vai dirigir a minha vida vai ser o Espírito Santo, e não vai ser as minhas dores, não vai ser as minhas crises, as minhas fraquezas, as minhas carências, as minhas necessidades. Uma das melhores maneiras de nós simplificarmos a nossa vida durante as crises é decidir que a crise não vai decidir por nós, é decidir que a crise não vai decidir por mim. O Senhor é quem vai continuar governando a minha vida em todo o tempo. E é muito fácil, se nós não tivermos já tomado no nosso coração essa decisão, no momento em que a crise chega, é muito fácil a gente querer, sair do caminho, a gente querer abandonar a Deus, a gente achar que, Deus não devia ter permitido aquilo, nós questionarmos, nós não entendermos. Por isso que nós temos que tomar essa decisão. Não aconteça o que acontecer, eu não vou ser governado pelas circunstâncias, eu vou ser dirigido pelo meu Senhor, eu vou ser dirigido pelo meu Deus, eu vou tomar as decisões segundo aquilo que eu ouvir dEle. A palavra já nos alerta, o próprio Senhor Jesus nos alerta. Em João 16:33, Jesus diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele já estava nos preparando. Ele estava dizendo: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por crises, vocês vão passar por momentos difíceis. Ele já estava nos preparando para isso, nos preparando para esses momentos. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que está sendo dito aqui? Olha, vocês não deviam estranhar vocês passarem por provas,
vocês passarem por coisas que vêm sobre vocês para vos provar, para vos tentar. Nós não devíamos estranhar passar por momentos assim, porque a própria palavra diz que nós passaríamos por momentos assim. O que acontece é que muitas vezes nós não damos atenção devida aos treinamentos que o Senhor nos dá. Então nós muitas vezes somos pegos despreparados no momento da angústia, no dia da angústia. Jesus, ele fala sobre buscar uma paz nele. Quando nós passamos por momentos assim, o lugar onde nós temos que buscar a nossa paz é no Senhor. Talvez nós enfrentamos momentos onde nós ficamos desempregados, ou onde nós passamos necessidades, uma necessidade financeira, e talvez a gente está angustiado por aquela situação, e nós oramos a Deus, e estamos buscando a paz, mas muitas vezes a paz que nós desejamos encontrar é o recurso que nós precisamos, é o emprego, né? E não é essas coisas que vão nos trazer a paz. O que vai nos trazer a paz é o nosso Senhor, é nós buscarmos essa paz nele. Nós não estamos falando sobre uma paz natural, sobre ter respostas naturais para que o nosso coração possa se acalmar, mas é sobre a paz de Cristo. É nele que nós encontramos essa paz. E aí Jesus, ainda nesse texto de João 16, ele diz que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele diz, eu venci. Se nós sofremos com Cristo, nós também vencemos com Cristo. Nós temos a garantia da crise. Ele fala, nesse mundo vocês vão passar por aflição, mas nós também temos a garantia de que nós sairemos dela. Porque ele diz, eu venci o mundo, e em Jesus nós também podemos vencer aquilo que nós enfrentamos, as crises que nós enfrentamos. E nós precisamos aprender que esses momentos de crise são momentos onde nós precisamos simplificar as nossas vidas. Nós precisamos buscar maneiras de nós simplificarmos a crise. Nós precisamos aprender com esse tempo, com esses momentos. Na crise é o momento onde nós nos aproximamos de Deus. Talvez os momentos em que nós mais oramos nas nossas vidas são os momentos em que nós passamos por crises, os momentos em que nós passamos por dificuldades. São momentos onde nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus, onde nós vamos sair melhores, onde nós vamos sair mais maduros, né? Nós vamos também ser aperfeiçoados nesse momento. Nós também precisamos entender que se Jesus Cristo passou por crises, quando nós passamos por crise, nós também nos tornamos mais parecidos com Ele. Nós podemos ter também essa experiência. Nós podemos também sentir a dor do próximo. Saber que muitas vezes outras pessoas também passam por aquilo que nós estamos passando, e isso vai gerar no nosso coração empatia. E isso também vai revelar o nosso fundamento. São nos momentos de crise que nós percebemos coisas que nós muitas vezes não estávamos enxergando. É fácil nós, ou talvez é mais fácil nós sermos simples quando as coisas vão bem. Mas e quando as crises vêm? Né? E quando você é abandonado? Né? E quando você é traído? E quando você perde alguma coisa? Como que nós reagimos nesse momento? É neste momento de crise que os nossos fundamentos são revelados. O quanto muitas vezes nós percebemos que estamos distante da simplicidade. Durante as crises que nós vamos perceber que nós complicamos muitas áreas da nossa vida. Mateus, no capítulo 7, ele fala sobre a casa na rocha. Ele ali relata
2 casas, e diz que essas casas foram construídas sobre um fundamento. Uma foi construída sobre a rocha e a outra foi construída sobre a areia. As 2 casas estão de pé, enquanto está tudo bem, mas é no momento que vem a crise que o fundamento é revelado. É no momento que vem a tempestade, né, que vem ali, né, as ondas, né, e vem a chuva, e vem, né, dificuldades por todos os lados, que o fundamento é revelado. E aquela casa que foi construída sobre a rocha, ela permanece de pé, porque ela tinha um fundamento sólido, ela tinha um fundamento para suportar aquela crise, aquele momento de dificuldade. Isso é o que a palavra nos diz, né? O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanecem firmes para sempre. Nós precisamos aprender a sermos simples como Jesus nas crises. O nosso grande problema não está em nós não olharmos para Jesus durante as crises, nós não imitarmos a Jesus, e nós queremos fazer da nossa maneira, nós queremos sair daquela crise da nossa maneira. É estranho quando nós olhamos para os discípulos de Jesus e nós percebemos que quando eles estão no barco, né, e está aquela tempestade, aquela crise, enquanto Jesus está dormindo, eles estão acordados. E no Getsemane é o contrário, enquanto Jesus está acordado orando, eles estão dormindo. Ou seja, eles estão agindo de forma totalmente contrária à forma como Jesus está agindo. Por isso nós precisamos aprender a sermos simples como Jesus nas crises. Nós precisamos simplificar as crises a partir de Cristo. E aí eu queria compartilhar com vocês alguns pontos que nós precisamos aplicar nas nossas vidas, para que a gente possa agir como Jesus. Primeiro ponto é que nós precisamos entender a origem da crise. Nós precisamos entender que tem crises que nós criamos, tem crises que Satanás cria, e tem situações que Deus cria. Qual é a origem da nossa crise? Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos um exemplo que é Zaqueu. Zaqueu, ele está vivendo uma situação que ele criou. Jesus vai na casa de Zaqueu, está ali, né, mas aquela situação não foi criada por Jesus, foi criada por Zaqueu. Nós vemos uma outra situação, que é a situação do filho pródigo. O filho pródigo, ele sai de casa, ele toma essa decisão, e depois, quando ele se vê em dificuldade, né, ele pensa em retornar, mas aquela situação que ele está vivendo, foi uma situação que ele criou. E nessa situação, o que é necessário fazer, o que aquele filho tem que fazer, ele precisa voltar, ele precisa refazer o seu caminho, ele precisa pedir perdão, e ele precisa reorganizar a sua vida. Nós precisamos entender que nas situações que nós criamos, não há outra coisa a se fazer do que nós refazermos o nosso caminho, pedimos perdão a Deus, pedimos perdão às pessoas envolvidas e reorganizarmos a nossa vida. Mas também há situações que Satanás cria. Quando Jesus está ali andando sobre as águas, indo em direção àquele barco, né, o texto diz que havia uma grande tempestade, né, e fala que Jesus, ele repreende o mar, né, ele então dá uma ordem de autoridade. Jesus não ia repreender algo que fosse de Deus. Então, se ele repreende algo, é porque aquilo era uma situação, era uma tempestade que foi criada por Satanás. E quando nós nos deparamos com situações assim, que o inimigo tenta colocar na nossa vida, não nos resta outra coisa, a não ser nos colocarmos em batalha. Jejum, oração, palavra de ordem, palavra de autoridade, repreender aquela ação do diabo. Mas tem situações também, que são situações que Deus cria. O mar, ele se acalmou, quando
Jesus entrou no barco. Ou seja, as coisas só vão mudar na nossa vida quando são situações que Deus cria, quando nós aprendermos a lição que Deus quer nos ensinar através daquela situação. Enquanto Jesus não estava no barco, aqueles discípulos estavam enfrentando aquela situação, porque existia algo que Deus queria ensinar a eles. E quando eles entendem aquilo, quando eles aprendem a lição, e Jesus está ali ao lado deles no barco, aquela situação, ela é transformada. Aquela tempestade se acalma, aquele mar se acalma. Então, nós precisamos entender a origem da nossa crise. Nós estamos passando por crise que nós criamos, crises que Satanás criou, ou crises que Deus criou. Segundo ponto que nós precisamos aprender é que as crises externas não têm o poder de me destruir. Quando nós olhamos o texto que diz que Jesus estava no barco dormindo, qual a razão de Jesus estar dormindo? Porque Jesus sabia disso, que as crises externas não tinham o poder de destruí-lo, que aquilo que estava acontecendo lá fora não estava dentro dele. A tempestade que estava acontecendo lá fora não estava dentro de Jesus. Nós sabemos que um barco, ele não afunda pela quantidade de água que está ao redor dele, que está fora dele. Mas o barco, ele afunda pela quantidade de água que tem dentro dele. Isso é o princípio que nós precisamos aprender. Se nós deixarmos com que as crises que nós estamos enfrentando entrem para dentro de nós, nós corremos o risco de afundar. Mas quando nós entendemos que as crises externas, elas não têm o poder de me destruir, se elas não entrarem em mim, eu vou passar por aquela crise de uma outra maneira. O que Satanás quer é nos assustar. Satanás, ele vai preparar grandes cenas fora de você, para tentar tocar dentro de você. E nós não devemos deixar com que isso aconteça. Nós temos que saber que o que nós estamos enfrentando, as crises que estão lá fora, elas não vão nos afetar, né? Elas não podem nos abalar. Terceiro ponto, não saia da mesa. Quando nós vemos Jesus, antes dele ser crucificado, ele está ali no Getsemane orando, nós lemos sobre esse versículo, mas um pouco antes deste momento, Jesus, ele está ali num lugar diante da mesa com os seus discípulos. E mesa fala de intimidade. E nós vemos que é nesse lugar, enquanto eles estão ali na mesa, que Judas, ele se levanta e ele sai para trair Jesus. Mas a atitude de Jesus é diferente. Jesus, ele permaneceu na mesa. Não importa o que acontecer com você, não importa a crise que você estiver passando, não saia da mesa, não saia do lugar de intimidade, não saia da presença de Jesus. Fique ali. Jesus, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia que ele iria ser traído, ele sabia que ele iria ter que enfrentar a cruz, mas ele permaneceu na mesa, ele permaneceu no lugar de intimidade, enquanto Judas levantou-se, saiu para traí-lo. E o quarto e último ponto, lembre-se do seu propósito. Getsemane é um lugar de muitos sentimentos. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. É o lugar onde a azeitona é prensada. É um lugar, muitas vezes, de momento de situação difícil. Ali foi onde Jesus suou gotas de sangue. Imagina o sofrimento de Jesus. E naquele momento, onde ele está passando o seu momento mais tenso, o seu momento de agonia, a ponto de suar gotas de sangue, os seus discípulos estão dormindo. Ele está sozinho. Ele está ali enfrentando um momento de solidão,
um momento de crise, mas ele sabe que tudo aquilo que ele estava enfrentando, tinha um propósito. Ele sabia que Deus Pai tinha algo para cumprir através da vida dele. E é isso que nós precisamos entender. Não importa o que a gente esteja enfrentando, há um propósito para a minha vida e para a sua vida. Há um lugar de eternidade que nos aguarda. Nós vivemos para um propósito eterno. E nós precisamos nos lembrar disso. Há um renovo garantido para aqueles que estão na presença de Deus. A presença dele nos renova, a presença dele nos fortalece. Nós temos essa garantia de que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque ele está conosco. É ele que vai nos colocar nos pastos verdejantes, nos lugares de águas tranquilas. Mas para isso, nós precisamos aprender a ser simples como Jesus. Simples como Jesus nas crises. Eu não sei se você, nessa manhã, tem passado por alguma crise, se tem algo que tem te afligido. Mas agora, eu queria que você se colocasse diante do Senhor, e que diante dessa palavra que foi ministrada, você pudesse fazer uma oração, você pudesse se colocar diante do Senhor, e clamar a Ele para que o Espírito Santo possa te ajudar a passar por esse momento de crise, de uma forma simples, simples como Jesus, que você possa entender quais são as lições que o Senhor quer te ensinar neste momento, que você possa saber que Ele está do seu lado, e que você possa deixar agora o Espírito Santo trazer sobre a sua vida um renovo. Feche os seus olhos, se coloque em oração. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois
Obrigado, Deus, porque nos teus braços, Pai, nós encontramos o descanso. Obrigado, Senhor, porque nós temos, Pai, a promessa do Senhor, Pai, de que em todo o tempo, Pai, o Senhor estará conosco, Pai. Não importa, ó Deus, aquilo que passamos, ó Deus. Não importa, Pai, as situações que enfrentamos, ó Pai. Nós temos um Deus, Pai, que está conosco, Pai. Um Deus, Pai, aonde nós podemos encontrar o descanso, aonde nós podemos encontrar a paz. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, porque sabemos que não são as circunstâncias, Pai, ao nosso redor que definem a maneira como nós vamos viver, ó Deus, mas é o Senhor, ó Deus. Deus, que o Senhor possa, Pai, nesta manhã, nos ensinar, ó Deus, e nos ajudar, ó Deus, a enfrentarmos, Pai, os momentos de tempestade, Pai, os momentos de crise, ó Deus, que nós possamos passar por estes momentos, ó Pai, de uma forma simples, ó Deus, de uma forma, Pai, assim como Jesus passou, ó Deus. Pai, que nós possamos, ó Deus, estarmos sempre, ó Deus, olhando para o alto, ó Deus, e sabendo que o nosso socorro, Pai, vem do Senhor, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, é quem nos guarda, Pai. É o Senhor quem nos protege, ó Deus. Pai, que nós possamos, ó Deus, vencer, ó Deus, todas essas situações, ó Deus. Pai, agora eu coloco cada vida, Senhor, daqueles que estão ouvindo, Pai, essa palavra, diante do Senhor, Pai. O Senhor conhece, Pai, o momento que cada um tem vivido, Deus. O Senhor conhece, Pai, as dificuldades, as crises, Pai, as tempestades, ó Deus. Que agora, Pai, com o Teu Espírito Santo, o Senhor venha tocar cada vida, Pai. O Senhor venha ministrar cada coração, ó Pai. O Senhor venha trazer esperança, Deus. E que cada um, ó Deus, possa em Ti, ó Deus, achar um lugar de paz, ó Deus. Achar um lugar de descanso, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos ensina, Senhor, a sermos simples como Jesus, Pai. Oh Deus, essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Que você seja simples, como Jesus. Nós queremos agradecer a sua presença aqui, a presença daqueles que estão nos acompanhando na transmissão. Que essa semana possa ser uma semana cheia de vitórias, possa ser uma semana onde você possa, mesmo diante de situações adversas, você possa se lembrar que Jesus está com você, que você possa encontrar nele este ambiente de paz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.